Fala galera do terceiro ano, na aula de hoje nós vamos de correção das atividades, tá certo? Vamos corrigir as atividades que a gente já fez sobre o assunto de sólidos geométricos. Vamos começar corrigindo a página 4, todo mundo colocando na página 4, pegando o módulo, coloquem AC e a data de hoje, dia 18 de maio, que a gente já vai corrigir a página 4, tá certo? A primeira questão diz assim: marque com um X o objeto abaixo cuja forma lembra um cilindro. Então, o objeto que lembra um cilindro é a massinha de modelar, né? O apontador lembra um paralelepípedo ou um bloco retangular. E o cilindro, o que é que lembra? É a massinha de modelar. Então, marca um X na massinha de modelar. Quem marcou um X ali pode colocar o Czinho de certo na nossa correção. Vamos para a página 5. Não esquece de botar AC logo lá em cima da página 5. AC de autocorreção. Vamos lá? Na página 5, a questão 12 diz o seguinte: escreva o nome do sólido geométrico. Aqui, cada objeto representado a seguir se assemelha. Então, na primeira aí, nós estamos vendo uma caixa, né? Uma caixa, essa caixa está se assemelhando a um paralelepípedo ou a um bloco retangular. Então, quem botou paralelepípedo ou bloco retangular, bota o Czinho de certo porque acertou. A casquinha do sorvete tem o formato de um cone e a bola de tênis o formato de uma esfera. Vão corrigindo, viu, gente? O dado tem o formato de um cubo, o copo d'água tem o formato de um cilindro e a vela, essa velinha aí, tem um formato, tão engraçadinha essa vela, tem o formato de uma pirâmide, tá certo? Vão corrigindo tudo certinho. A terceira questão diz assim: contorne a imagem do objeto que apresenta o formato de um bloco retangular. Contornar é circular, né? Bloco retangular é ali, ó, esse objeto daqui, que eu já circulei. O outro, a bola de basquete, tem o formato de uma esfera, mas ele não quer de esfera, o que ele quer é de um bloco retangular. Então, eu circulei corretamente aquele ali. Quem circulou esse, coloca o Czinho de certo, porque também acertou. Vamos para a página 6. Lembrando, sempre que a gente muda de página, vocês têm que colocar AC de autocorreção em cima da página e a data de hoje, viu? Vamos escrever o nome dos sólidos geométricos representados a seguir. Então, esse primeiro sólido aí é a pirâmide, o segundo sólido é o paralelepípedo ou bloco retangular, e o terceiro sólido é o cilindro. O quarto sólido é o cubo, o quinto sólido a esfera e o sexto sólido é o cone. Vão corrigindo também para ver se escreveram certo cada uma dessas palavras, tá vendo, gente? Vão vendo aí direitinho, viu? Quinta questão. Marcelinho, você ganhou blocos de montado avô. Qual a cor do bloco cujo formato se assemelha a uma pirâmide? Então, pirâmide é a cor verde, né? Porque o vermelho é o paralelepípedo, o amarelo é o cilindro, o azul é o cubo, então qual que se assemelha à pirâmide é o verde. Passando para a página 8 agora, para a gente continuar nossa autocorreção. A primeira questão diz para a gente circular, né? Contorne a representação a seguir do objeto que apresenta a forma de um poliedro. Lembra o que é poliedro? Poliedro é uma figura, né? É um sólido geométrico que só tem partes planas, não pode ter nenhuma superfície circular. Então, só tendo partes planas é essa caixa de sapato aí. Então, quem circulou acertou. Página 9. Página 9 pede para a gente preencher com a quantidade de faces, arestas e vértices dos objetos na forma de poliedro. Então, o cubo é um poliedro que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. O paralelepípedo também tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E a pirâmide ela tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Essa pirâmide aí de base quadrangular tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices, tá bom? Agora a questão 3, ela pede também para a gente preencher
com a quantidade de faces, arestas e vértices dos objetos agora na forma de corpos redondos. O cilindro tem 3 faces, 0 vértices e 0 arestas, tá certo? Lembrando que nenhum corpo redondo vai ter aresta, então a gente já poderia botar 0 ali em todos os números de arestas, mas vamos na calma. O cone tem 2 faces, um vértice e nenhuma aresta. Gente, tem que ir corrigindo, viu? Não é só para ficar ouvindo minha voz, não. Vocês têm que ir colocando o seisinho de certo se vocês acertaram, apagando e colocando a resposta correta se vocês não acertaram. A esfera só tem uma face, tem 0 vértices e 0 arestas, tá bom? Pinte o poliedro que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. É o cubo. É o cubo. Então, quem pintou o cubo acertou. Como é que se chama? Cubo, né? Já falei. Página 10. A página 10 diz o seguinte. As crianças estão brincando com modelos de sólidos geométricos feitos de madeira. Ele pergunta assim, elas vão apoiar esses modelos de sólidos no topo de uma rampa, como eu fiz na minha aula, lembra? Qual modelo de sólido vai rolar com mais facilidades em cada caso? E nós temos que dizer o porquê. Então aqui, olhando dessa maneira, eu percebo que é o cilindro verde que ele vai rolar com mais facilidade, né? Porque o cilindro, porque ele tem pelo menos uma face arredondada. O paralelepípedo não tem nenhuma face arredondada para ele rolar. Então, o cilindro ele vai rolar com mais facilidade do que o paralelepípedo. Quem colocou cilindro acertou, né? Agora, ele colocou um cone dessa maneira e uma pirâmide. Qual que vai rolar com mais facilidade? É o cone, porque a pirâmide não tem nenhuma face redonda, né? Para ela ir girando. Então, o cone, porque ele tem pelo menos uma face arredondada. Quem colocou que é o cone na letra B, acertou. A letra C, o cone dessa maneira ou o cilindro dessa maneira? É o cone, né? Porque nós colocamos o cone, a parte arredondada do cilindro, a gente colocou a parte plana. Então, quem vai rolar com mais facilidade é o cone, que colocou o cone e acertou. Por que o cone? Porque apesar de ambos terem pelo menos uma face arredondada, o cone está apoiado sobre a face arredondada e o cilindro não está na face arredondada. Está colocando na parte plana, então o cone rola com mais facilidade nesse caso. E a letra D, a esfera, né? Não tem nem dúvida aí de que a esfera, porque ela é toda arredondada. O cone tem uma parte arredondada, mas a parte que foi colocada apoiada aí na rampa não foi a parte arredondada, foi a parte plana. Então, o que vai rolar com facilidade é a esfera. Ela vai rolar com muita facilidade porque ela é toda arredondada. Vamos para a página 11, coloquem a C. Patrícia construiu modelos de sólidos geométricos usando cartolina. Pinte esses modelos de sólidos de acordo com a classificação de cada um. Então, a primeira ali, a pirâmide. A pirâmide é um poliedro, porque só tem partes planas, então vamos pintar de amarelo. Quem pintou de amarelo acertou. O segundo é um cone. Como o cone tem a parte lateral que é arredondada, ela é um corpo redondo. Pintei de verde. O paralelepípedo só tem parte plana, então é um poliedro. O cilindro tem a parte arredondada, então ele é o corpo redondo. O cubo ele só tem parte plana, todas as faces do cubo são planas, então ele é um poliedro. E a esfera, como ela é toda arredondada, ela é um corpo redondo. Quem pintou dessa maneira, coloca o Czinho de certo. A sétima questão diz assim, observe a representação do poliedro a seguir. Quantos vértices tem esse sólido geométrico? Quem respondeu que tem 6 vértices acertou. Né? Quem ainda está com dificuldade de contar vértices, é só contar esses pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Tá certo, gente? A questão 8 pede para a gente pintar o poliedro que tem o mesmo número de faces e vértices. Eu vou pintar a pirâmide, né? Porque a pirâmide tem 5 faces e 5 vértices. Essa pirâmide de base quadrangular. Ela tem 5 faces e 5 vértices.
Vamos agora para a página 13. Foi na página 13 que a gente fez o molde do paralelepípedo. E aí ele pergunta: que figuras geométricas planas você obteve ao planificar a caixa de creme dental? Então, a gente obteve só retângulos, então tem que marcar o X nos retângulos aí. Segundo, recorte e monte os modelos de sólidos geométricos na forma de paralelepípedo, cubo e pirâmide do material de apoio. A gente já fez isso, inclusive vocês mandaram até a foto para mim no grupo, adorei cada um que fez, viu? Para fazer as próximas atividades propostas, manuseie esses modelos, observando o formato das suas faces. Então, a letra A pede o seguinte: pinte apenas as figuras planas que você usaria para formar cada poliedro a seguir. O cubo só tem face quadrada, então eu vou pintar o quadrado, só o quadrado. O paralelepípedo, esse paralelepípedo aí só tem face retangular, então eu tenho que pintar o retângulo. Essa pirâmide aí de base quadrada, né? Ela tem a base quadrada, então eu tenho que pintar o quadrado, e dos lados ela tem o formato, né, de um triângulo. Então eu tenho que pintar tanto o quadrado quanto o triângulo. Corrijam, bota o Czinho de certo quem acertou. A página 14 pede para a gente responder qual desses poliedros tem todas as faces formadas por quadrado. Qual é o poliedro que todas as faces são quadradas? O cubo. Então, quem botou o cubo acertou. E qual desses poliedros tem três faces triangulares? É a pirâmide. Tá bom? Coloquem aí, pirâmide. A letra B pede para a gente marcar um X nas figuras planas que formam o cilindro representado a seguir. Então, o cilindro eu tenho, né, essa parte plana, né, que está representada aí na imagem, e eu marquei um X, e tem essa daqui também. Então, essas duas, né, não tem nenhum formato triangular no cilindro. Então, não marca o X no triângulo, não. Terceiro, que sólido geométrico é esse? Que sólido geométrico é possível construir a partir da planificação a seguir? Então, é uma pirâmide. Quem respondeu que é uma pirâmide, acertou. Página 15, a gente já está terminando a correção. A página 15, eu peço que vocês deem um pause agora no vídeo para ver se vocês ligaram corretamente, tá certo? Façam a associação correta. Ligue a representação de cada sólido à sua planificação, tá bom? Veja se vocês ligaram correto. E a última página, a página 16. E a página 16, ela pede para a gente verificar quantas e quais figuras planas podem ser observadas nos sólidos abaixo, né? E depois contar o número total de faces de cada um. Olha, nós não, no cubo, que é o primeiro ali, nós não encontramos nenhuma figura plana retangular, zero, então. Como todas as faces do cubo são quadradas, então são 6 lá no quadrado, zero triângulo, zero círculo, então total de faces 6. O cilindro, né, a parte lateral é a figura plana do retângulo, então bota ali 1 para o retângulo. Não consigo enxergar no cilindro, né, nenhuma figura plana com formato de quadrado nem de triângulo. E a figura plana círculo é observada no cilindro, tanto embaixo quanto em cima, nessas duas bases. Então, 2. Total de faces, 3. O paralelepípedo, como ele é todo retangular, esse daí, então são 6 faces retangulares, e 0 para os demais. 0 quadrado, 0 triângulo, 0 círculo, então total de faces 6. A pirâmide, ela tem a base quadrada, né? Então botei um ali para o quadrado, e as laterais são 4 lados, né, nas laterais, todas triangulares. Então vou botar 4 ali para o triângulo. Não tem face, não tem figura plana representada pelo círculo, então o total de faces 5, tá certo? Então corrijam aí direitinho. Gente, nossa aula de matemática hoje acabou.
Se vocês perderam alguma parte da correção de hoje, vocês têm como voltar no vídeo, né? Se eu falei mais... Tiago, o senhor teve uma questão que falou rápido demais. Tem como voltar para vocês corrigirem. O YouTube permite isso. Tem como a gente voltar o vídeo, né? Adiantar. Então, tem como vocês fazerem isso, tá bom? Um beijão do tio Hugo. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente vai iniciar figuras geométricas planas, esse assunto de matemática. Vamos dar continuidade nesse assunto. Tá legal? Beijão.